Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quero dar as boas-vindas, Reverendo Luciano. Obrigado, Charles, pela Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu Cada dia mais nobre, né? Mas, como diz o Giovanni Gandra com o Cássio Miranda, mais garboso. Oh, meu filho, é bondade sua, né? Graças de Deus. Muito obrigado Que bom, Luciano. Pelo espaço aqui, né? Para a gente divulgar mais um trabalho. Você é da casa. Pois é, eu agradeço muito esse espaço. Você terminou o seu doutorado? Foi doutorado? Meu doutorado eu já terminei já tem um tempo, né, Charles? Meu doutorado eu terminei, na verdade, em 2008. Eu terminei meu doutorado. Você fez doutorado no Mackenzie? Fiz o doutorado no Mackenzie. Na verdade, é um doutorado que eles trouxeram do RTS, do Reformed Theological Seminary, dos Estados Unidos. E eles fizeram uma parceria e trouxeram os professores de lá. E esse doutorado foi dado no Andrew Jumper, lá em São Paulo. Então, eles trouxeram os professores e a gente, então, fez esse doutorado no Mackenzie, mas os professores de lá. Então, foi bom que a gente bebeu da fonte dos homens lá, né? Foi, graças a Deus, foi algo assim muito enriquecedor para nós. Eu te pergunto isso porque, em alguns momentos, eu já li muitos livros e a gente percebe assim, escrever é uma arte. É um ditado, né, no senso comum. Agora, escrever, tendo como bagagem um doutorado, a expectativa de um lançamento de um livro é diferente. Não menosprezando quem não tenha estudado, quem não tenha se preparado tanto. Mas, no meio acadêmico, vamos dizer assim, a bibliografia conta muito. Em alguns momentos, para outros não. Mas o que eu digo é, quando você estuda, existe uma bagagem, existe, ou seja, um caminho a trilhar, existe muita coisa para você conseguir extrair aquilo e a inspiração divina, ela também vem daquilo que nós acabamos bebendo, aprendendo, dividindo conhecimento com outras pessoas. Eu sei que a Bíblia para você é o ponto central de tudo, é o centro dos seus estudos, mas contribui muito você ter uma bagagem intelectual para você conseguir condensar uma ideia sendo transformada em livro. Isso hoje falta um pouco no meio cristão, não é, reverendo? Assim... É difícil você falar isso porque a gente vai falar do seu livro para não jogar o confete em si mesmo, mas... Charles, assim, a gente hoje está vendo uma certa dificuldade com a questão da escrita. Principalmente porque hoje existe uma certa carência da leitura, né? Eu creio que a facilidade da escrita, ela vai muito da leitura, né? A pessoa que lê, a pessoa que se dedica à leitura, ela tem uma certa facilidade para escrever. É claro que nem todas. Eu creio que essa facilidade para escrever é um dom também. Tem habilidades, né, naturais. É um dom, a pessoa tem um dom. Eu creio que eu tenho esse dom porque desde cedo, antes mesmo de eu ser um pastor, de eu ser um cristão, eu sempre gostei de escrever. Eu acho que pelo fato de eu ser um cristão e depois Jesus ter me encontrado e eu sempre gostar de ler muito, sempre fui adepto a livros e sempre sou um incentivador, inclusive dos meus colegas pastores, para escreverem, para publicarem as suas obras, porque eu creio que, de repente, Deus te dá uma palavra abençoada, um sermão abençoado, puxa, escreve, né? Produz isso, faz uma edição bonita, tenta colocar isso num livro, porque, puxa, isso abençoa as pessoas. Então, eu sou adepto dessa coisa. Agora, claro, o doutorado para mim foi enriquecedor também, tudo enriquece. Agora, a minha escrita, os meus livros, aquilo que eu me proponho a escrever e que eu mais amo escrever, a minha linha literária não tem muito a ver, assim, com aquela coisa acadêmica. Eu não sei se é fácil para o telespectador compreender e você.
eu prefiro escrever algo mais literário, algo mais poético, algo menos mais prático, pesado, teológico, apesar de eu amar a teologia. Os meus livros são mais leves, são mais poéticos, que falam mais ao coração, mas que trazem também princípios bíblicos vigorosos, mas que têm uma leitura fácil para todas as faixas etárias, todas as pessoas de todas as religiões podem pegar, por exemplo, meus livros, leem os meus livros e elas vão compreenderem a mensagem. Então, é interessante, né? A gente pensa assim, puxa, o pastor Luciano fez um doutorado, então ele vai escrever de forma densa, de forma teológica, de forma pesada. Não, não. É leve, é poética, é singela, que fala muito mais ao coração do que à razão. Fácil leitura. Fácil leitura. Então, esse é o viés, sabe, Charles, que assim, eu mais gosto de escrever. É um negócio assim, interessante. É porque o que atinge o coração das pessoas. Eu já tive experiência de ler livros que em uma página você não consegue sair da primeira página. São assuntos assim que você fala, gente, tem que estudar uma semana para compreender isso aqui. Pois é. E tem o seu lugar. Não, claro. Quando claro eu coloco tem. assim, de você ter uma bagagem, é interessante por quê? Porque aquilo, o trecho mesmo que eu li é um trecho interessante que mostra a beleza de Deus e ao mesmo tempo a corrupção do nosso próprio coração. E onde nós chegamos, né? Ainda há esperança para esse homem que perdeu isso. E quando o termo aqui, vasos de barro, que está lá em 2 Coríntios, quando Paulo escreve, e tem uma letra de uma canção do Jazz of Clay, exatamente sobre isso, vaso de barro, que é, tendo, porém, este tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Uhum. É um texto que mostra que aquilo que existe dentro de nós precisa representar a Deus. E aí, Luciano, eu acredito assim, tem pessoas que têm o dom de unir as duas coisas, porque é algo prático, gostoso de ler, mas é algo também que vem permeado por conceitos, por princípios que nos ajudam a aprofundar e desvendar um pouco mais a própria palavra de Deus. Isso é importante. Inclusive, esse texto, 2 Coríntios 4:7, é o texto que eu usei do ponto central, assim, com respeito ao título do livro, né? Do vaso de barro. E o interessante é que há uma história por trás desse título do livro, dessa temática desse livro meu. Esse vaso de barro é porque ele representa, na verdade, a nossa natureza. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que essa imagem de Paulo, ela não é original, né? Paulo, quando ele fala, temos esse tesouro em vaso de barro, ele não foi um autor original. Esse vaso de barro é uma figura do Velho Testamento. Do oleiro. O Velho Testamento, o Isaías e Jeremias já usa isso, né? Capítulo 18 de Jeremias é belíssimo, né? Vai à casa do oleiro, está lá o oleiro sobre o trabalho seu sobre a roda, e ele estava fazendo o seu vaso de barro. Então, o vaso de barro é uma temática que trata dessa nossa natureza frágil, dessa nossa fragilidade como ser humano. Então, a temática desse livro, esse livro é um livro de crônicas, que aí vem essa literatura, essa linguagem mais poética, que eu disse que eu assim, gosto muito de escrever, tratando sobre essa fragilidade, sabe, Charles? Sobre essas limitações pelas quais nós, cristãos ou não, estamos sujeitos. E essa temática, inclusive tem uma crônica aqui muito bonita, que se chama O Hóspede Indesejado,
que eu escrevi por ocasião da enfermidade da minha esposa. Porque a minha esposa foi acometida em 2001 de um câncer. E eu ali me deparei, no início do meu ministério, com a enfermidade da minha esposa, e eu vi ali como nós, cristãos, também somos tão frágeis, somos tão limitados. E ali, ela lutando com a enfermidade e eu auxiliando, e eu então escrevi essa crônica em 2002. E eu coloquei o nome dessa crônica de O Hóspede Indesejado, fazendo alusão a essa enfermidade. E eu confesso a vocês que eu particularmente sou, lógico, sou suspeito para dizer, achei muito bonita. Mas a partir dessa crônica, eu comecei a pensar sobre isso. Ao longo do meu pastorado, em visitações, em aconselhamentos, e também, Charles, pensando sobre essas mensagens muito triunfalistas que a gente às vezes ouve por aí, de repente a gente achar que por se tornar um cristão, a gente se torna um super-homem, que aí a coisa tomou forma no meu coração, mais do que nunca, de eu lançar um livro de crônicas, para mostrar o seguinte: olha, nós continuamos a ser um vaso de barro, frágeis, limitados, mas nós temos uma diferença. Nós temos um tesouro dentro de nós. E é esse tesouro que faz toda a diferença. Dentro desse vaso de barro, frágil, limitado, imperfeito, com problemas, mas nós temos esse tesouro. E é isso que nos dá essa beleza, essa coisa imensurável que a gente não consegue explicar, capaz de enfrentar tudo, capaz de vencer tudo, não porque nós sejamos capazes de alguma coisa, mas porque Deus escolheu depositar o tesouro mais precioso num vaso de barro. E é isso que trata o livro, de crônicas que falam sobre essa fragilidade, mas ao mesmo tempo sobre essa beleza que existe dentro dessa fragilidade e que torna a gente aquilo que a gente é em Cristo. Quanto tempo para você produzir esse livro? Porque é uma pergunta que, na verdade, ela tem duas respostas. Porque o tempo de produção do livro não significa o tempo de produção das crônicas, dos textos. Por exemplo, essa crônica do Hóspede Indesejado está lá de 2002. Isso, que eu guardei. Então, certamente, tem experiências de vida que vêm ao longo desses anos. Esses anos todos. E como surgiu a ideia do livro, Luciano? Pois é, o livro foi assim. Eu tinha uma coletânea de crônicas muito grandes, porque eu sempre escrevi crônicas. Inclusive, esse é o segundo livro meu de crônicas. Eu trouxe até aqui um outro. Segunda Crônicas. Para mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro, né, que eu escrevi. Está esgotado. Esse aqui eu não tenho mais. Esse foi o primeiro. O Resgate da Vida, que eu escrevi. E esse aqui eu publiquei agora, né, lancei agora, mês passado. E eu tinha muitas crônicas dentro dessa temática, falando sobre velhice, sobre ausência, sobre fragilidades. Inclusive, elas estão englobadas dentro de uma temática aqui no sumário, sobre restauração, sobre mistérios. Eu tinha várias crônicas falando exatamente sobre isso, sobre essa questão dessas nossas limitações. E aí eu falei, puxa, eu acho que eu vou publicar um livro, e eu usei esse texto de Paulo. Eu acho que eu pensei e falei, puxa, vaso de barro, eu acho que é exatamente isso que Deus está me direcionando como título do livro, porque ele vai captar exatamente aquilo que eu estou querendo. E aí, né, Deus direcionou todas as coisas, eu consegui as pessoas certas para me ajudar, para fazer
né, o trabalho editorial. E aí, eu já tenho uns parceiros aqui em Belo Horizonte, uma editora, já tenho uma gráfica, amigos queridos que já fizeram meus outros livros, e a gente já fez o trabalho da capa, mas assim, é verdade. As crônicas são experiências minhas de vida, são coisas do cotidiano, mas todas elas, assim, com uma mensagem bíblica maravilhosa. São respostas a questionamentos que as pessoas têm Sim, no seu dia a dia? sem dúvida nenhuma. Todas elas são experiências profundamente reais do cotidiano. É interessante, porque você escreve sobre isso, você reflete sobre isso. Nós temos um perfil, vamos falar assim, existencialista. A gente sempre pergunta por quê, para quê, onde, por que o Senhor fez isso, Senhor, por que o Senhor permitiu. Somos assim, principalmente no Ocidente, perguntamos muito por isso. E as pessoas têm questionamentos: por que não me casei, por que não deu certo para mim, por que eu não consegui isso antes, por que eu não tomei a decisão anterior, por que só tomei essa decisão agora, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo, Deus, por que o Senhor não me falou antes? Esse anseio de respostas, isso faz parte, vamos falar assim, da maioria das pessoas hoje. Não vou falar de cristãos, das pessoas. Elas querem saber. Por isso o discurso triunfalista às vezes atinge alguns, porque eles querem resposta imediata. E a proposta dessa, vamos falar assim, não é um livro hoje em si que responde isso. Você já tem respondido algumas perguntas ao longo do seu ministério com textos que ajudam as pessoas a refletir, até abrir a sua própria mente. O que pode tocar o coração dessas pessoas e o que auxilia essas pessoas? Um ponto desse seria a reflexão, Luciano. Olha, Charles, eu acho que a pessoa muito reflexiva, ela deixa, né? Ela às vezes se isenta da própria vida e entra numa filosofia e cria um mundo fantasioso. Mas ela precisa refletir e tomar decisões práticas para a sua própria história. Não, eu entendo o que você está dizendo, mas uma coisa que eu tenho visto e que eu acho que esse livro nos ajuda muito é o seguinte: inclusive tem uma crônica aqui que fala exatamente sobre isso, sobre essa necessidade que o homem moderno hoje tem de obter respostas. E muitas vezes, Charles, nós não as teremos. Nós não as teremos do jeito que nós, muitas vezes, queremos obter. Deus é um Deus que se revela da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer e como Ele quer. Deus não é obrigado a nos dar as respostas que nós queremos. Deus sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, Jó pediu a Deus respostas. Deus não deu nenhuma. Deus não respondeu a Jó. O livro de Jó é um livro de questionamentos. Mas Deus, no final do livro, revela o que a Jó? A presença dele. Por isso, no final do livro de Jó, Jó diz assim: ponho a mão na minha boca, falei do que não devia, por isso me abomino no pó e na cinza. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é que o ser humano busca respostas demais. Isso tem afetado muito essa fé simples, que muitas vezes ela se fundamenta muito mais numa comunhão com Deus mais simples, em aguardar, em descansar, em de repente ter uma comunhão mais próxima com Deus, não assim com base em respostas para o cotidiano ou para aquilo que a gente espera ou quer de Deus, do que outra coisa. É mais ou menos nessa direção que segue esse livro. Hoje, a nossa fé está muito fundamentada em coisas que Deus pode nos dar, em respostas que eu obtenho, em detrimento de algumas coisas que eu desejo. Um marido, uma casa, um filho, um emprego, um bem material, alguma coisa assim. E a gente se esquece, Charles, que a fé, ela não está fundamentada nessas coisas. Ela está fundamentada na comunhão com Deus em Cristo Jesus. Ela não depende disso. E às vezes, as respostas que a gente quer de algumas coisas não nos serão dadas. Ou pelo menos, não no tempo que a gente quer. Tem uma crônica aqui que fala sobre as ausências.
Essas coisas que muitas vezes nós nunca teremos, ou que nós temos e perdemos. E tem muita gente, que talvez você conheça, eu também, que quando perde alguma coisa, se decepciona. Sim. Fica amargurado, fica entristecido, abandona Deus, a igreja, os amigos, fica enclausurado. E eu vou mostrar aqui que muitas vezes essa visão da perda é equivocada. Porque, na verdade, muitas vezes a gente perde mesmo e Deus faz com que a gente perca algumas coisas. Ele permite as perdas e nem sempre teremos explicações. Não. Ele não precisa dar explicações. E na maioria das vezes nós não teremos explicações. Isso faz parte da nossa própria vida. E a gente precisa compreender essas coisas. Essas coisas se perdem, de repente, no mundo de fora. Mas essas coisas ficam guardadas no mundo de dentro. Só que tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, quando eu falo que a forma que a gente está escrevendo é alguma coisa que toca mais o coração, é nesse sentido. É para despertar, talvez, o cristão para uma fé mais assim, eu não vou dizer mística, né? Porque um presbiteriano dizendo isso, o pessoal vai achar até que eu estou... Mas não, é uma fé mais simples, mais piedosa, menos materialista, uma coisa assim mais desapegada. Uma fé mais relacional. Eu me relacionando com Deus, independente do que Ele possa me oferecer. Isso, e de repente, assim, sendo feliz com aquilo que Deus me proporciona, sem esperar respostas demais, sem cobranças demais. Quem vive bem com Deus, em uma simplicidade de vida, obedecendo aquilo que Ele mesmo, vamos colocar assim, nos apresenta, e em alguns momentos nós precisamos ter, assim, com muita simplicidade, com muita sabedoria, a convicção de que Deus nos ordena viver aquilo, consegue todas as coisas, né? Não vou falar todas as coisas, mas consegue a maioria dos desejos. Ele consegue uma família, ele consegue viver bem, ele consegue fazer suas viagens, ele consegue bens, ele compra o carro que ele quer. Vamos dizer assim, porque o coração dele não está naquilo. O coração está no relacionamento com Deus. Então ele se dedica, ele se prepara, ele estuda, ele conduz a sua vida. Ele não espera simplesmente que vai cair do céu como uma lâmpada mágica, porque ele vê Deus como um ser que o adotou, que o escolheu. E ele cumpre a sua parte. É interessante que o discurso triunfalista do outro lado atinge pessoas que elas não querem trabalhar, elas não querem estudar, elas não querem se esforçar, mas elas querem ganhar. Eu quero que Deus me dê, porque Ele pode me dar o conforto que eu preciso, que eu mereço. E do outro lado, quanto mais simples a vida das pessoas, melhor e mais elas usufruem do que a terra pode dar. É um paradoxo, né? É verdade. Agora, o grande, viu, Charles, o grande ponto, eu creio, desse título meu, que eu acho que, assim, tira dos nossos ombros, né, e talvez você aí que está nos ouvindo, o peso, é o seguinte, é que Deus nos ama, apesar da dor, apesar da perda, porque nós somos seres frágeis, limitados. O vaso... Como vaso de barro. É de barro, né? Um grande amigo meu já dizia isso, olha, o vaso é de barro, então, nós estamos sujeitos a fraquezas, a limitações, a toda essa fragilidade que o ser humano está sujeito nesse mundo tão perturbado e conturbado. Mas, a despeito disso tudo, foi esse o modo pelo qual Deus resolveu depositar o seu tesouro. E daí advém a beleza e a dignidade do ser humano. Então, eu acho que, assim, o que tornou, eu acho, a leitura dessas crônicas, assim, na minha opinião, tão
Pelo jeito você gostou muito do livro. Tão bonitas. Alguém já me falou que todo o último livro é o filho mais querido, né? Mas eu acho que o que tornou assim, a coisa tão suave, tão bonita, é que mostra o lado real, sem macular, mostra o que nós somos, sem, de repente, discursos triunfalistas, e, ao mesmo tempo, mostra o nosso valor. Porque foi nesse vaso, que somos nós, que Deus escolheu para depositar o seu maior tesouro. Não existe paradoxo maior, né? Deus não escolheu as coisas preciosas, Deus escolheu o vaso de barro. Frágil. Para colocar o seu maior tesouro. Ou seja, ele dignificou uma coisa que não tinha valor. E daí nós temos valor, mas o vaso é de barro. E aí eu digo o seguinte, pastor, o que esse tesouro em vaso de barro deve gerar em nós? Deve gerar em mim, deve gerar em você. Né? O que essa compreensão desse paradoxo, né? Desse tesouro glorioso habitando num vaso tão frágil como eu e como você, deve gerar em mim e em você? Leia o livro que vai saber. Leia o livro, porque algumas respostas nós temos que dar para Deus. É verdade. Porque não foi à toa que ele resolveu depositar esse tesouro em nós. Ô, Luciano, nosso tempo passou rápido. Puxa, muito rápido. Aliás, toda vez que eu venho aqui, passa rápido. Passa rápido, é bom quando passa rápido. Às vezes 10 minutos demora mais de uma hora. Deixa eu te falar. Eu acho que é o que eu falo muito, né? Quem quiser adquirir o livro, no endereço da igreja, com você, no seu telefone? Pode. Tem ali o seu telefone, o telefone da igreja presbiteriana? Deve estar aí passando aí na telinha. Pode também mandar um e-mail para mim, se Qual que é o seu e-mail, colocar. Reverendo Luciano? revluciano@gmail.com. Só que o rev aí é com I, né? É sem o I? Com o I. Ah, não, ali tem o I. Rev, R-E-V-I, Luciano@gmail.com.br. gmail.com. A gente está montando um sitezinho para fazer a venda pelo site, mas ainda não está pronto. Mas mandando um e-mail para você, a pessoa vem aqui. Aí a gente já encaminha o material. De qualquer lugar, nós somos assistidos por mais de 180 nações. Isso. Então, qualquer lugar que você estiver, coisa bonita. Você pode receber o livro. E eu tenho outros títulos também, que aí a gente vai poder compartilhar com vocês. Ô, Rev, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Charles. É um prazer estar aqui com você sempre. Okay. Eu, com 1,98 m, sou um vazão, né, rapaz? Não, você não é um vaso, você é um jarro. Ah, jarra. Vaso somos nós. É interessante que às vezes as pessoas me encontram e falam assim, é você que faz um programa na Rede Super? Sou eu. Mas você é menor. Eu falei, não, eu não cresci. É que lá eu fico sentado. Ele está sentado. Vocês veem esse moço olha em pé, vocês vão ver. A pessoa fala assim, você é menor, né? Não, eu tenho 1,98 m, sou um pouquinho maior, mas tem mais coisa para ser cheio de Deus, né? Tem mais espaço. É isso aí. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Brincadeiras à parte, muito obrigado para você que nos assiste. E olha, que você seja um vaso de barro, tão frágil, mas tão cheio da preciosidade que é o poder de Deus. E que as pessoas possam ver em você essa preciosidade. Que você seja uma carta viva. Escolha ser assim. Não escolha ser vaso muito chique, não. Porque às vezes ninguém pode tocar. Interessante isso, né? Vaso de porcelana chinesa, vaso de ouro, ninguém pode tocar. Mas o vaso de barro todo mundo pega, todo mundo chega perto. Então escolha ser simples para que Deus possa agir através da sua vida e você seja um testemunho para tantas pessoas. Muito obrigado, até o próximo Mente Aberta aqui na Rede Super, inspirando você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.